Existe uma palavra que também é muito mal compreendida, o ego. Durante muito tempo, sempre que eu ouvia essa palavra, parecia que ela vinha acompanhada de uma guerra. Tem que matar o ego, tem que destruir o ego, tem que acabar com o ego. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Eu realmente pensava que para despertar eu precisava eliminar uma parte de mim. Mas quando eu mais caminhava, mais eu percebia que isso não fazia sentido. Porque se o ego fosse realmente o inimigo, por que ele existiria? Eu acho que todo mundo já viveu isso. Tu tá deitado na tua cama para dormir, o dia acabou, mas a tua cabeça não. Tu começa a lembrar de uma conversa que aconteceu de manhã. Pensa no que deveria ter respondido, imagina uma discussão que nem aconteceu, cria um problema que ainda não existe. E quando percebe, já passaram 40 minutos. O teu corpo, ele tá cansado, mas a tua mente continua correndo. Quem nunca viveu isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Tu já percebeu como existem momentos em que tu sabe exatamente o que tu quer fazer, mas parece que alguma coisa te puxa para trás? Tu quer gravar um vídeo e parece uma voz te dizendo: espera mais um pouquinho. Tu quer terminar um relacionamento e aparece outra voz dizendo: e se tu te arrepender? Tu quer começar um projeto e surge um pensamento: ainda não está bom. Durante muito tempo eu achei que essa voz queria destruir os meus sonhos. Hoje eu não acredito mais nisso. Porque eu comecei a perceber que o ego nunca surgiu para me atrapalhar. Na forma que eu passei a enxergar, ele surgiu para me proteger. E deixa eu te explicar o porquê isso começou a fazer sentido para mim. Imagina uma criança pequena. Ela nasce completamente aberta para o mundo. Ela ainda não sabe quem ela é. Não sabe o que é certo, o que é errado, o que é perigoso. Ela vai aprendendo. Cada experiência, cada elogio, cada crítica, cada rejeição, cada abraço, vai construindo uma forma de sobreviver. Se aquela criança percebe que só recebe carinho quando tira notas boas, ela pode aprender: eu preciso ser perfeita. Se percebe que só recebe atenção quando cuida de todo mundo, ela aprende: eu preciso salvar as pessoas. Se cresce num ambiente onde errar gera muita crítica, ela aprende: é melhor não tentar. Percebe? Aquilo que um dia protegeu aquela criança pode continuar dirigindo a vida dela quando ela for adulta. E foi aí que eu comecei a olhar para o ego de outro jeito. Hoje eu vejo o ego quase como um guarda-costas. Imagina um guarda-costas que recebeu a missão de proteger uma criança de 5 anos. Ele fez isso muito bem. O problema é que essa criança cresceu. Hoje ela já é adulta. Mas o guarda-costas continua reagindo como se qualquer pessoa fosse um perigo. Continua fechando portas, continua desconfiando de tudo, continua tentando impedir que ela viva. Não porque seja mal, mas porque ainda acredita que ela é uma criança. E sabe qual é a parte mais bonita? O guarda-costas não percebeu que a criança cresceu. Ele continua fazendo exatamente aquilo que prometeu fazer: proteger. O problema é que às vezes proteger também impede de viver, porque ele fecha portas antes mesmo de saber o que existe do outro lado. Ele impede encontros, impede oportunidades, impede sonhos. Não porque queira te prender, mas porque acredita que o mundo continua sendo tão perigoso quando tu tinha 5 anos de idade. Eu lembro quando eu comecei a gravar vídeos, eu passava horas regravando, achando que ainda não estava bom, sempre faltava uma coisa. E hoje eu olho para trás e percebo que não era perfeccionismo, era medo. Medo de ser julgada, medo de errar, medo de se expor. E sabe o mais curioso? Quanto eu mais escutava essa voz, menos eu fazia aquilo que realmente eu queria. Hoje eu não vejo o ego como meu inimigo. Eu vejo ele como um conjunto de estratégias que um dia fizeram sentido. O problema é que muitas dessas estratégias continuam funcionando, mesmo quando já não precisamos delas. E isso acontece o tempo inteiro. Às vezes, tu quer gravar um vídeo, mas tua voz diz: e se rirem de ti? Outra: quem tu pensa que tu é? Outra ainda diz: ainda não está bom. Durante muito tempo eu achava que aquela voz queria me destruir. Hoje eu escuto diferente. Hoje eu penso: obrigada por tentar me proteger. Porque lá atrás, talvez realmente não fosse seguro me expor. Talvez aquela estratégia tenha evitado muita dor. Mas hoje, ela já não precisa dirigir a minha vida. Isso mudou completamente a forma como eu comecei a lidar comigo. Porque eu parei de lutar contra essa voz e comecei a conversar com ela. Eu vou te dar um exemplo como isso acontece na prática. Quando a voz diz: vai dar errado, eu não brigo mais, eu respiro e respondo: eu sei que tu está tentando me proteger,
Eu agradeço, mas agora quem decide sou eu. Vamos tentar? Se não der certo, a gente ajusta. Parece uma conversa simples, mas para mim ela mudou tudo. Porque lutar contra o ego só fazia ele gritar mais alto. Quando eu comecei a acolhê-lo, ele começou a relaxar. E é aqui que eu quero tocar num ponto muito importante. Como saber se aquela voz é medo ou intuição? Essa pergunta me acompanhou durante muito tempo, porque eu confundia as duas coisas. E quando a gente confunde, a gente pode paralisar. O medo quase sempre fala de um lugar de urgência. Ele aperta o peito, acelera o coração e ele diz: foge, agora. E a intuição, ao contrário, tem uma qualidade muito diferente. Ela não empurra, ela convida. A intuição ela é mais calma, mais silenciosa, parece um sussurro que vem de dentro. Não é uma ordem, é um chamado. E o medo ele grita, a intuição sussurra. O medo quer que tu fuja, a intuição quer que tu caminhe. O medo ele está sempre olhando para o futuro, imaginando o pior. A intuição ela está ancorada no presente, mostrando o próximo passo. E com o tempo eu fui aprendendo a perceber essa diferença dentro de mim. Antes de uma decisão importante, eu paro, respiro e pergunto: isso aqui eu estou sentindo é medo ou intuição? É urgência ou é clareza? E muitas vezes, quando eu escuto com calma, a resposta vem. Eu vivi muitas vezes isso. Antes de gravar vídeos, antes de fazer palestra, antes de começar um projeto novo, a voz aparecia. Dessa vez não. Tu ainda não está pronta. Espera mais um pouquinho. E eu percebi uma coisa muito bonita. O ego quase sempre fala de medo. A consciência quase sempre fala de presença. O ego pergunta: e se der errado? E a consciência pergunta: o que faz sentido agora? O ego vive tentando controlar o futuro. A consciência consegue viver o presente. Isso não significa que eu nunca mais senti medo. Eu sinto até hoje. A diferença é que hoje o medo já não decide mais por mim. Ele pode até entrar no carro, mas não dirige mais. Essa imagem ficou muito forte para mim, porque eu passei anos deixando o medo segurar o volante. Hoje ele pode sentar no banco de trás, pode reclamar, pode dizer que não vai dar certo, mas quem escolhe o caminho sou eu. E isso para mim é liberdade. Não é eliminar o ego, não é matar o ego, é apenas lembrar que existe algo muito maior dentro de nós do que qualquer pensamento. E foi justamente quando eu parei de lutar contra o ego que eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha experimentado. Porque eu percebi que ele nunca foi um monstro. Ele era apenas uma parte minha, tentando me proteger da única forma que conhecia. Durante muitos anos eu tive raiva dessa voz, eu queria que ela desaparecesse. Hoje, quando ela aparece, eu quase sorrio, porque eu reconheço que aquela menina, eu sei de onde ela veio, eu sei porque ela aprendeu a sentir medo. Eu digo para ela: obrigada por ter me protegido durante tantos anos, obrigada por ter me segurado o volante junto comigo quando ainda não sabia dirigir, mas agora eu já aprendi. Hoje eu consigo caminhar sozinha. Eu sei que se eu cair, eu vou conseguir levantar. Pode descansar agora. Hoje eu não quero expulsar essa parte de mim. Eu só quero que ela descanse, porque ela passou anos trabalhando sem parar. Ela carregou medos que nem eram dela. Ela tentou evitar dores que já passaram. Agora, pela primeira vez, ela pode descansar. Porque hoje existe uma parte mais consciente dentro de mim, que pode segurar a mão daquela menina e dizer: agora tu não precisa mais caminhar sozinha. Nós vamos juntas, daqui pra frente. E toda vez que eu digo isso, parece que alguma coisa dentro de mim respira. Se essa conversa fez sentido para ti, eu quero te deixar uma pergunta. Quando uma voz crítica aparece dentro de ti, tu costuma acreditar nela? Ou tu consegue perceber que ela pode estar apenas tentando te proteger? Essa pergunta me mudou completamente a minha vida e talvez ela também possa mudar a tua. No próximo vídeo eu quero falar sobre uma das maiores ilusões que nós carregamos. A ideia de que precisamos nos tornar alguém para finalmente sermos felizes. Foi quando eu percebi que eu nunca precisei me tornar outra pessoa que eu comecei de verdade a viver. Porque passei anos correndo atrás de uma versão melhor de mim, uma versão mais evoluída, mais iluminada, mais perfeita. Até que um dia eu percebi que essa versão nunca ia chegar. Não porque eu não fosse capaz, mas porque ela nunca existiu. O que existia era uma mulher que já era inteira, que só precisava parar de acreditar que era menor do que realmente era. E essa descoberta transformou tudo. Mas essa conversa fica para o próximo vídeo. Um grande abraço, conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece, somos todos um.